Felipe, sou integrante da Liga de Clínica Médica da UFAL. Antes de tudo, eu queria agradecer a grande participação e o grande número de inscritos no nosso curso. Foram mais de 22 mil inscrições e todos nós da Liga queremos corresponder todas as expectativas e que vocês aproveitem o curso da melhor forma possível. Esse curso foi uma iniciativa do professor José Maria Constant, o nosso parceiro de longa data, que sentiu a necessidade de abordar esse tema tão relevante na formação médica, para podermos aprofundar o conteúdo em antibióticos, tanto para estudantes de medicina quanto para profissionais da saúde em geral. E como o nosso curso irá funcionar? As aulas são gravadas e serão liberadas sempre às 18 horas a cada dia, começando de hoje, segunda-feira, dia 10, e terminando na sexta, dia 14. Elas ficarão disponíveis por 24 horas e nós enviaremos o link para vocês via e-mail ou Telegram. Na descrição dos vídeos, vocês sempre encontrarão 3 links. O primeiro é para fazer perguntas aos palestrantes sobre dúvidas que vocês tenham durante as aulas. As melhores perguntas serão selecionadas para que possam ser respondidas ao final do curso. O segundo link é um teste para verificar a sua aprendizagem e estará disponível enquanto a aula estiver ativa. O terceiro link na descrição do vídeo é a frequência, que só estará disponível entre as 8 e 9h30 da noite. Você informará os seus dados e uma palavra-chave que aparecerá na última aula do dia. Por isso é importante que você fique atento e anote essa palavra-chave. É necessário que você siga todos esses passos para que não hajam problemas quanto aos certificados e que você possa participar de todos os sorteios. Nossos patrocinadores também oferecerão algumas vantagens para vocês. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Por fim, a LCM deseja a todos um ótimo aprendizado. Aproveitem! Então, pessoal, eu tenho a honra de apresentar para vocês o primeiro palestrante do nosso curso, que na verdade foi o idealizador e nos ajudou a organizar este evento com muito amor e carinho para vocês. Ele é infectologista, foi médico do Hospital Elvio Alto e professor da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Atualmente é professor da Universidade de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas, a UNCISAL, e membro da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, o CREMAL. Além disso, é autor do livro Antibióticos e Quimioterápicos Antimicrobianos e muito mais. Além de ter esse currículo excepcional, é um exemplo para nós estudantes e também para médicos por seu amor à profissão, mas principalmente por seu amor às pessoas. Com vocês, Dr. José Maria Cavalcante Constant. Boa noite, eu sou José Maria Cavalcante Constant, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, professor ainda em atividade da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas e, sobretudo, médico infectologista, trabalhando durante 42 anos no Hospital Elvio Alto, que é o hospital de referência para as doenças infecciosas parasitárias. Eu salientei o fato de ser médico porque, na verdade, nesse curso de antibióticos que vamos começar hoje, nós vamos apresentar a nossa experiência como médicos clínicos, como infectologistas, tanto eu como os demais colegas que me sucederão. A nossa primeira aula é uma abordagem geral das normas que devem reger a utilização de antibióticos. Daí, um dos títulos dessa aula seria Normas Gerais de Antibioterapia, mas nós preferimos, achamos norma uma coisa muito assim, um tanto autoritária, e preferimos mudar o título para uso racional de antibióticos. Vamos falar então sobre os antibióticos e começando com o marco inicial, que foi o começo da era da antibioterapia, que aconteceu em 1941, quando Ernest Chen, que era um bioquímico, e Howard Florey, que era um farmacêutico, eles transformaram a descoberta de Fleming, que aconteceu 12 anos atrás, numa coisa, digamos, prática, ou seja, num antibiótico. Foi chamado de penicilina. Chen e Florey obtiveram a penicilina a partir do fungo que Fleming apontou 12 anos antes como o responsável
pela morte de bactérias numa placa de Petri. Essas bactérias eram Staphylococcus. A obtenção de penicilina se deu através de uma cultura de fungos num tanque de fermentação. E aí sim começou a antibioterapia. O primeiro paciente tratado com penicilina em 1941 era portador de sepsis estafilocócica. E esse paciente melhorou, começou a melhorar. No entanto, a penicilina faltou. Era uma fabricação artesanal, difícil, faltou e foi preciso reciclar o antibiótico a partir da urina do paciente. E aí eu faço uma pausa para que nós raciocinemos em torno dessa informação que eu considero extremamente importante. Ora, um antibiótico que é reciclado significa que ele é eliminado em atividade. Ele não é metabolizado. Se ele não é metabolizado, ele, digamos, não passa pelo fígado. Consequentemente, ele pode ser usado em hepatopatas. E a penicilina realmente pode. Aliás, é um antibiótico praticamente atóxico, como os demais beta-lactâmicos. Esse é o primeiro raciocínio, esse é um raciocínio lógico. E depois nós temos também uma conclusão que, na verdade, é uma falácia. Se a penicilina, estou falando de penicilina G, é eliminada em atividade por via renal, então ela seria utilíssima no tratamento de infecções urinárias. Isso não é verdade, porquanto as infecções urinárias são causadas normalmente por bacilos gram-negativos que são insensíveis à penicilina G. Bom, visto isso, nós partimos com a reciclagem do antibiótico a partir da urina do paciente e chegou uma hora que, infelizmente, a reciclagem não foi mais possível e o antibiótico faltou e, infelizmente, o paciente morreu. Morreu depois de melhorar. Apesar da morte desse paciente, houve uma euforia, porque as pessoas que lidavam com antimicrobianos notaram que havia agora um antimicrobiano novo, muito mais potente do que a sulfa, por exemplo, que tinha sido descoberto, começou a ser utilizado em 1932. E essa euforia foi mundial, refletiu aqui no Brasil, inclusive. Surgiu logo em 1944, por aí, assim, uma marchinha de carnaval que dizia que penicilina cura até defunto. E não é bem assim. Nós sabemos que não é assim, até porque logo depois da utilização do antibiótico, aconteceu a primeira frustração, ou, digamos assim, uma limitação. Qual seja, os bacilos gram-negativos mostraram-se insensíveis à penicilina G. Porque penicilina G, como todos os beta-lactâmicos, atua sobre a camada do peptidoglicano da parede celular da bactéria. Note bem, uma estrutura que não existe na célula humana. Isso é muito importante e explica o fato de que penicilina, como os demais beta-lactâmicos, são normalmente atóxicos, que atuam sobre uma estrutura que não existe na célula humana. Os cocos gram-positivos e gram-negativos e bacilos gram-positivos, eles possuem uma só camada da parede celular, sua parede celular, que é exatamente a camada do peptidoglicano que nós representamos aqui em vermelho. Então, é fácil, seria fácil para atuar sobre cocos e bacilos gram-positivos, porque a camada está aqui exposta. No entanto, a insensibilidade dos bacilos gram-negativos é explicado pelo fato de que esses bacilos gram-negativos possuem 3 camadas de mucopolissacárides sobre a camada do peptidoglicano. Então, quem quiser atuar sobre um bacilo gram-negativo tem que atravessar essas 3 camadas, coisa que a penicilina G não faz. Outras penicilinas semissintéticas fazem, mas a G, penicilina natural, não faz. Então, se chega à conclusão, é extremamente importante se ter uma noção desse conceito, que os bacilos gram-negativos são insensíveis à penicilina. Existe uma insensibilidade. E se diz que há insensibilidade quando o antibiótico nunca atuou sobre a bactéria. Chama atenção para o fato que alguns autores chamam esse fenômeno de resistência natural. Nós preferimos insensibilidade exatamente para fazer a diferença da insensibilidade com a resistência. Mas muito bem. Era o ano de 1941, a penicilina precisava ser fabricada. E a solução foi o translado da equipe de Shane Flory da Inglaterra para os Estados Unidos, porque Londres, nesse tempo, estava sob o bombardeio da aviação alemã, que era o começo da Primeira Guerra Mundial. Então a equipe foi transferida para os Estados Unidos, a penicilina começou a ser fabricada e começou a ser utilizada. 6 anos depois se observou
um fenômeno extremamente importante. 60% das cepas de Staphylococcus aureus nos Estados Unidos eram resistentes à penicilina. E hoje essa resistência é total. O que foi que se observou, já que estamos falando de resistência? Em 1982, durante a Guerra do Vietnã, foi descoberta uma cepa de gonococo resistente à penicilina. E essa resistência hoje também é total. Gonorreia não é mais tratável com penicilina G. Depois, ultimamente, se observou que uma resistência do pneumococo, uma resistência que vem crescendo. Hoje não se consegue mais abordar uma pneumonia comunitária com penicilina G. E essa resistência, tanto do estáfilo, como do gonococo, como do pneumococo, infelizmente, é uma resistência mediada por plasmídio, que significa que é uma resistência que é transmissível. Nós sabemos que plasmídio é material genético extracromossômico boiando no citoplasma da bactéria e que existe o toque de um plasmídio conjugante com um plasmídio conjugante de outra bactéria. Só que esse plasmídio conjugante estando junto com o plasmídio de resistência, esse critério de resistência será transmitido àquela bactéria que recebeu o toque. É uma verdadeira relação sexual entre bactérias com transmissão de resistência. Resistência mediada por plasmídio é extremamente perigosa, repetimos, porque é transmissível. Muito bem. E agora vejamos o que é resistência. A resistência é um fenômeno adquirido e depende de modificação do patrimônio genético da bactéria. Atinge hoje, em maior ou menor grau, todos, note que nós colocamos aqui com letras maiúsculas, todos os antibióticos. Nós podemos até dizer que a resistência começa no dia em que o antibiótico começa a ser utilizado. Então, é uma verdadeira corrida, que a bactéria está sempre um passo na frente e nós estamos sempre um pouquinho atrás. Se diz que a resistência é quando uma bactéria não é inibida ou morta, dependendo se o antibiótico é bactericida ou bacteriostático, ante uma concentração do antibiótico in vitro correspondente à que seria obtida no sangue ou tecidos do paciente durante o tratamento. Então, ressaltamos que a quantidade de antibiótico que é colocado in vitro tem que ser proporcional àquela que vai ser usada in vivo. Então, nós temos aqui, o grande problema da antibioterapia é a resistência, é a queixa constante, né, de todos os colegas. Mas é preciso pensar que existem outros problemas também. Por exemplo, uso sem prescrição. Nós sabemos que a Anvisa, que é o nosso órgão regulador, há alguns anos atrás baixou uma portaria que normatiza a utilização de antibióticos mediante a apresentação de receita médica. Ora, isso acontece nas grandes redes de farmácia e drogarias e não acontece, por exemplo, na periferia das cidades, inclusive na minha cidade aqui em Maceió. Na cidade do interior também não. Por quê? Porque, infelizmente, existe o tal do jeitinho brasileiro que estraga a vida nacional. Então, o uso sem prescrição continua nas periferias das cidades e nas cidades do interior. Outro problema, além da resistência, prescrição inadequada e a prescrição desnecessária. Abordemos a inadequada. Quais são os principais problemas que nós encontramos? Por exemplo, o desconhecimento do espectro antimicrobiano do antibiótico. Prescrever penicilina G por infecção por gram-negativo é inútil. Prescrever, por exemplo, um aminoglicosídeo para uma bactéria anaeróbia, idem. Então é preciso conhecer o espectro antimicrobiano do antibiótico. Outra causa de prescrição inadequada, desconhecimento da farmacocinética do antibiótico, ou seja, saber onde está a infecção e se o antibiótico chega lá. É preciso fazer o diagnóstico topográfico. Outra causa de prescrição inadequada, uso de doses abaixo do necessário. As subdoses são piores do que as superdoses, dependendo naturalmente do antibiótico. Desobediência à vida útil do antibiótico. Isso é extremamente frequente. Então é preciso considerar, por exemplo, a meia-vida do antibiótico e obedecer essa meia-vida. O que é a meia-vida? É o tempo decorrido do qual o nível plasmático do antibiótico cai para metade. Então, por exemplo, meia-vida da penicilina potássica, 3 horas, tem que ser obedecida. Se quiser usar a penicilina potássica, tem que usar as doses a cada 3 horas. Mas acontece que alguns antibióticos têm uma meia-vida curta, mas têm uma concentração inibitória mínima longa. Então, por exemplo, nós encontramos isso com a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração,
que tem meia-vida de 4 horas. 4 horas depois da aplicação do antibiótico, o nível plasmático cai para metade. No entanto, ela mantém uma concentração inibitória mínima, ou seja, uma concentração inibitória da bactéria durante 24 horas. Então, pode-se obedecer à concentração inibitória mínima. E há que se considerar também a questão da concentração tissular. Alguns antibióticos ele não permanecem na corrente circulatória, mas se concentram nos tecidos. O exemplo clássico é da azitromicina. Nós sabemos que 3 dias de azitromicina dá uma concentração tissular de 10 dias. Então, se obedecer à meia-vida, no entanto, pode-se levar em consideração a concentração inibitória mínima, a concentração tissular. A dança dos antibióticos é outra causa de pressão inadequada. Isso aí exprime a ansiedade, muitas vezes, do médico e a pressão, às vezes, da família e do próprio paciente. É trocar o antibiótico com 2, 3 dias, quando não se deu a esse antibiótico a oportunidade de atuar. E, finalmente, a questão da suspensão precoce da medicação. Existe um prazo mínimo de utilização do antibiótico. E a gente vê o seguinte, mesmo uma infecção que ainda é uma infecção leve, como as infecções estreptocócicas, apesar de às vezes ter graves consequências, é preciso utilizar o antibiótico pelo menos durante 7, 8 dias. Então, a suspensão da precoce da medicação é outra razão de prescrição inadequada. Chegamos na prescrição desnecessária. Isso é terrível. Alguns colegas, infelizmente, obedecem àquele binômio. Febre é igual a antibiótico. Não é assim. Até porque nós temos as febres não infecciosas, causadas por doenças metabólicas, endócrinas, as colagenoses, trauma, infarto, hemorragias, febre medicamentosa. Então, não são situações que não cabe absolutamente a prescrição de antibióticos. Nós temos situações infecciosas em que o antibiótico também não tem nenhuma ação, nenhum efeito. Ou seja, nas infecções virais, parasitárias, fúngicas. E o que é que acontece com essa prescrição desnecessária, desenfreada e inútil? Acontece isso. Algumas das consequências. Nós sabemos, por exemplo, que a streptomicina, que foi descoberta em 1943, foi um verdadeiro milagre. O pesquisador que descobriu a streptomicina, Selman Waksman, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por conta da ação da streptomicina sobre a tuberculose. E hoje existe uma resistência total do micobactéria tuberculose à streptomicina. Nós sabemos que outra consequência, o uso desenfreado de beta-lactâmicos. O que é que vai acontecer? Seleção de cepas multiresistentes, principalmente de quem? Klebsiella pneumoniae, carbapenemase, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli produtora de toxina Shiga. Nós sabemos, por exemplo, que a cefalosporina de terceira geração, principalmente a ceftriaxona, que tem sido utilizado também com uma frequência muito alta, muito mais alta do que seria recomendável, essas cefalosporinas são indutores enzimáticos, ou seja, quando se começa a utilizar muita cefalosporina de terceira geração em determinado ambiente, esse antibiótico pode desreprimir geneticamente bactérias que passam a produzir beta-lactamase. Então, veja bem, são consequências do uso desenfreado e dessa prescrição inadequada. A nossa aula de hoje procura trazer uma contribuição exatamente nesse tópico, desse uso desenfreado, desse uso irracional. Então, a nossa aula de hoje pode se chamar uso racional de antibióticos. E quando se pretende usar antibiótico, precisa tomar uma decisão. E então nós temos uma recomendação, digamos assim, até certo ponto alegre, de que usem o antimicrobiano por via oral, intravenosa, mas nunca por via das dúvidas. Então, para evitar esse uso, digamos assim, por via das dúvidas, o que é preciso fazer? Vocês vão notar uma coisa interessante durante a nossa apresentação. É que nós vamos falar o óbvio. Coisas que talvez nem precisasse ser falada, mas termina precisando. Porque nós vamos apresentar aqui algumas normas que são frequentemente desobedecidas. Tanto por desobediência, às vezes até oficial, a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, qual a primeira grande norma da antibioterapia? Vejam só, escolher o antibiótico. Então, a escolha do antibiótico, essa escolha, ela requer alguns passos. E o primeiro passo, repare, evidentemente, é o diagnóstico. Nem que seja o diagnóstico clínico. Inicialmente, pode ser o diagnóstico clínico, até porque
determinados diagnósticos clínicos já trazem embutido o diagnóstico etiológico. Por exemplo, uma faringotonsilite, uma erisipela, infecção superficial de pele, nós suspeitamos inicialmente de estreptococo. Já quando a infecção é profunda, infecção de pele profunda, nós devemos pensar em estafilococo. Por quê? Porque o estafilococo é uma bactéria que possui mais enzimas proteolíticos e enzimas mais potentes, então consegue aprofundar essa infecção. Outra coisa importante, pneumonia comunitária. Nós temos uma que já aí a estatística nos ajuda e mostra o seguinte, em 75% dos casos é o pneumococo. Então, tem situações que o diagnóstico clínico pode nos orientar inicialmente quanto à escolha do antibiótico. Tem situações em que nós temos pistas, por exemplo, meningite de recém-nascido. Nós suspeitamos inicialmente enterobactérias. Por quê? Por conta da deficiência de GA secretória do recém-nascido, que permite que enterobactérias consigam invadir a mucosa intestinal, chegar à corrente circulatória e daí chegar às meninges, provocando um quadro de meningite. Não é matemático que seja a meningite recém-nascida seja causada por enterobactéria, mas é uma pista muito importante. Vamos pensar agora, ainda falando de meningite, num paciente que apresenta uma síndrome meníngea e apresenta sufusões hemorrágicas. Ora, qual a bactéria que consegue fazer simultaneamente esses dois fenômenos? Meningococo. Então, é uma boa pista. Mas eu pergunto a vocês, o que dizer numa sepse? Numa infecção urinária. A infecção urinária geralmente é gram-negativo, geralmente é enterobactéria, mas ficando no geralmente. O que dizer, por exemplo, numa febre de etiologia obscura? Então, nesses casos, é necessário que o diagnóstico clínico seja ajudado pelo diagnóstico laboratorial. E aí nós temos desde o velho hemograma de Chile até os métodos por imagem, passando por exames bacteriológicos e sorológicos. E eu gostaria de falar particularmente sobre o hemograma, porque nós que trabalhamos em serviço público temos uma dificuldade muito grande de obter exames complementares mais complexos e às vezes nós temos que nos valer apenas de um hemograma para tentar um diagnóstico de aproximação. Eu digo sempre nas minhas aulas que um leucograma em que apareça leucocitose, neutrofilia e desvio à esquerda e eosinopenia, esse leucograma é o leucograma que nós chamamos, entre aspas, de bacteriano. Por quê? Porque essa leucocitose se dá às custas dos neutrófilos, que são as células brancas responsáveis pela fagocitose de bactérias. O desvio à esquerda indica o quê? Presença de forma jovem na circulação, significando que há exatamente uma solicitação maior à medula, e começa a não ter mais formas maduras para enviar e começa a enviar bastonetes e às vezes até outras formas mais jovens. E finalmente a eosinopenia, tendendo para zero, que caracteriza aquilo que já começamos a escrever em português, estresse. Então, esse é um leucograma que, num primeiro momento, nos autoriza a utilização de um antibiótico, pelo menos um antibiótico provisório. Aqui nós temos algumas exceções, febre tifoide brucelose, que cursa com leucopenia, coqueluche cursa com leucocitose e linfocitose, e a escarlatina, que é a única doença bacteriana que determina a eosinofilia, da leucocitose com eosinofilia. Ora, um leucograma, que nós chamamos desse aqui infeccioso, chamemos assim, bacteriano, ele autoriza a utilização empírica, é verdade, de antibiótico. E o antibiótico, enquanto não se chega ao exame que possa determinar qual é a etiologia, nós temos que valorizar a clínica, tem aquela velha frase que já está até gasta de tão usada, de que a clínica é soberana. Valorizar a epidemiologia, saber onde é que esse paciente mora, sua procedência, se fez viagens ultimamente, sua faixa etária, profissão, etc. E aí sim, fazer empiricamente, digamos assim, um antibiótico provisório, que deve ser um de amplo espectro, porque nós não sabemos o que temos pela frente, e de preferência um bactericida. Seria a preferência numa situação dessa. E aí surge aquela pergunta, e os bacteriostáticos? Também tem o seu lugar, claro. Inclusive os últimos lançamentos de antibióticos são antibióticos bacteriostáticos. Bom, aí vem a pergunta, será que numa situação dessa não seria interessante fazer associações? Pode ser, desde que sejam associações
de antibióticos compatíveis entre si, associações que não prejudiquem, que não haja antagonismo entre os dois antibióticos utilizados. Bom, já que falamos em associações, vamos rapidamente verificar o seguinte: quando e para que associar? Primeiro, etiologia desconhecida, ampliar espectro. Segundo, infecções mistas, tem mais de um agente envolvido. Infecções graves, quando se tenta potencializar o efeito do antibiótico. Quando se tem bactéria com sensibilidade variável, não se sabe exatamente qual a sensibilidade da bactéria naquele momento. E, finalmente, quando há resistência bacteriana, desde que essa resistência seja monoclonal. Se ela for policlonal, a associação não vai resolver. Segundo passo, foi feito o diagnóstico. Agora, damos o segundo passo, que é verificar a sensibilidade do agente infeccioso. Se pode prescrever de olhos fechados, sem saber a qual antibiótico esse agente infeccioso é sensível. Não sei, talvez a primeira impressão de vocês que estão ouvindo seja de que verificar a sensibilidade significa imediatamente fazer um antibiograma. Não, não precisa. Imediatamente, não. Em algumas situações, não. Nós temos, por exemplo, sensibilidades, chamemos assim, conhecidas. Isso aqui é um jogo de carta marcada, como se diz. Por exemplo, o Streptococcus é uma bactéria sensível à penicilina, macrolídeos, tetraciclina, sulfatrimetoprim. Salmonella typhi, suscetível à ampicilina, sulfatrimetoprim, cefalosporina de terceira geração. Meningococo, ampicilina, cefalosporina. E aí vem um detalhe que nós temos também que conhecer já, digamos assim, sem depender do antibiograma, é que os anaeróbios são insensíveis aos aminoglicosídeos. Até porque os aminoglicosídeos são antibióticos que têm penetrado na célula bacteriana para atuar sobre a síntese proteica, e essa penetração demanda um consumo de oxigênio. E anaeróbio não tem oxigênio para oferecer para o aminoglicosídeo penetrar. Então, tem sensibilidade conhecida, não precisa pedir antibiograma em situações dessa natureza. Mas quando a sensibilidade não é conhecida, façamos um antibiograma. O método mais fácil de se fazer um antibiograma, aliás, é o usual, é aquele de a placa de Petri com a cultura bacteriana e colocar discos de antibióticos em cima dessa placa. Cada disquinho desse representa um antibiótico. Então, à primeira vista, que nós vemos esse resultado aqui, notamos o seguinte, que os antibióticos que estão aqui ao lado esquerdo são inertes, nenhuma manifestação. Esse à direita e embaixo apresentou um halo discreto de rarefação em torno de si. E esse aqui de cima, não vou nem citar o nome, não pensemos em nome agora, esse é, como se diz, é o cara. Por quê? Porque existe um halo de rarefação considerável em torno dele. Significa que ele ou matou a bactéria, se é um bactericida, ou impediu a sua multiplicação se trata de um bacteriostático. Então, esse aqui seria o antibiótico a ser escolhido? Calma. Todo exame deve ser interpretado. Todo exame de laboratório complementar. Sem desmerecer o colega que realizou. Lembrem-se que esse exame aqui é feito in vitro. Em vivo, as coisas podem se passar de forma diferente. Para exemplificar, vamos imaginar que isso aqui se trata de uma cultura de corinibactéria difteria, bacilo diftérico. Muito bem. E esses dois antibióticos, esse aqui de cima é penicilina G e esse é claritromicina. Muito bem. Ora, a primeira ideia é de que a penicilina G é infinitamente mais potente contra o bacilo diftérico do que a claritromicina. Pelo menos é o que o antibiograma está mostrando. E não é verdade. A prática nos mostrou que a claritromicina, o macrolídeo, que é utilizado inclusive por via parenteral, pode ser utilizado por via parenteral, e é um macrolídeo curioso, é o único que tem eliminação renal. Mas deixa para lá, isso será visto na aula específica. Então, a prática nos mostrou que a claritromicina tem uma ação muito melhor do que a penicilina G. A penicilina G age bem, mas a claritromicina age melhor. Como, então, interpretar esse comportamento aqui in vitro? Claritromicina, eu disse agora há pouco, é um macrolídeo. O nome já diz tudo. É um antibiótico de macromolécula. Tem alto peso molecular. E, consequentemente, tem dificuldade de se difundir aqui nesse meio de cultura. Então, ele dá um falso resultado negativo, quando na prática ele é melhor do que a penicilina G. Visto isso, foi verificada a sensibilidade do
da bactéria, ao antibiótico. Agora, será que já dá para partir para a prescrição? Calma, como dizem vocês jovens, calma. É preciso fazer o diagnóstico topográfico, ou seja, saber onde está a infecção e conhecer a farmacocinética do antibiótico. Em outras palavras, saber onde se encontra a infecção e se o antibiótico chega lá. Então, nós temos alguns exemplos, inclusive exemplos até anacrônicos, de antibióticos que na prática nós não estamos utilizando, mas serve para exemplificar a importância desse diagnóstico topográfico. Por exemplo, imaginemos uma infecção urinária com a prescrição de cloranfenicol. Cloranfenicol se elimina por via renal, tudo bem, porém 82% inativo, não vai atuar absolutamente. Imaginemos que se pretenda prescrever eritromicina, um antibiótico que só é eliminado 5% pelo rins, 95% pela via biliar fecal. Vai também ter atuação, ainda que a bactéria mostre sensibilidade in vitro. Doxiciclina, uma tetraciclina de eliminação exclusivamente fecal. Não é nem biliar fecal. Ela é cedida ao meio fecal pelo enterócito. Então não teria indicação. Imaginemos agora uma colecistite, uma infecção de vesícula. Vem novamente o cloranfenicol, como eu disse, um antibiótico hoje em desuso, mas serve apenas como exemplo. Cloranfenicol não determina níveis biliares terapêuticos. Não chega lá. Aminoglicoside, idem. E para finalizar, nós temos aqui uma situação mais grave, finalizar esse tópico, meningites, por exemplo, aminoglicoside não dá um nível licórico, exceto no recém-nascido, porque a barreira hematolicórica do recém-nascido é imatura, não está completa. O aminoglicoside consegue passar. Cefalosporina de primeira geração também não penetra no líquor. Então, vejam bem, é preciso conhecer o local da infecção e saber se o antibiótico chega lá. Bom, mas continuamos ainda dando passos para escolher um antibiótico, porque existe outra coisa extremamente importante que tem que ser considerado. É saber se o antibiótico é compatível com o paciente ou vice-versa. Até aqui está tudo bem. O antibiótico, a bactéria é sensível, o antibiótico que está, digamos, para ser escolhido. Esse antibiótico chega no sítio da infecção, no entanto, não se pode prescrevê-lo se houver alguma incompatibilidade do antibiótico com o paciente ou do paciente com o antibiótico. Então, tem que se considerar os efeitos indesejáveis, que são vários. Pode ser, por exemplo, alérgicos, tóxicos, e o nosso povo tem, assim, uma consideração muito grande pelo fígado, quando, na verdade, nós temos mais antibióticos nefrotóxicos do que hepatotóxicos. Mas pode ser também mielotóxicos, neurotóxicos. É preciso pensar, por exemplo, irritação química do trato digestivo. Por exemplo, tetraciclinas são extremamente irritantes. Macrolídeos, idem. Então, causa muita irritação de trato digestivo, determinando pirose, náuseas, às vezes vômito, etc. É preciso considerar modificações biológicas do hospedeiro. Os antibióticos de amplo espectro, eles têm ação sobre gram-negativos e é preciso lembrar que a biota intestinal, que até pouco tempo atrás chamavam de flora, ela é composta de quê? É composta de coliformes. São bacilos gram-negativos. Então, a utilização de um antibiótico de amplo espectro pode deprimir essa biota, suprimir até essa biota e permitir o aparecimento de uma biota formada por patógenos, como Candida albicans ou Clostridium difficile, que é responsável pela pseudocolite membranosa. Nós enfocamos primeiro essas duas aqui, irritação química e modificações biológicas, para nos atermos mais particularmente aos efeitos indesejáveis mais importantes, que são os de natureza alérgicas e os de natureza tóxica. Comecemos com alergia. Alergia é fenômeno qualitativo, independente de dose. Outra coisa importante, teoricamente todos os antibióticos podem causar alergia, todos podem. No entanto, nós encontramos mais alergias entre os beta-lactâmicos e particularmente a penicilina. Penicilina G não é tóxico, já foi visto agora há pouco, essa informação foi dada. No entanto, é um antibiótico altamente alergênico. E o que fazer com relação à alergia à penicilina? Se ela é conhecida, não usar penicilina, absolutamente. Isso aqui, usar penicilina num paciente que já teve fenômeno alérgico a ela, isso é o que nós chamamos aqui na nossa região, não sei se no resto do Brasil, isso significa futucar o cão com vara curta. Seja o cão cachorro ou o cão satanás.
Não se deve fazer. Aliás, não deve futucar com vara nenhuma, curta ou comprida. Se a alergia é desconhecida, o que é que se pode fazer? Teste. Como é que se faz o teste? Injeta-se um pouco, digamos assim, de penicilina diluída por via subcutânea? Não. Esse teste não deve ser feito. Primeiro, porque a alergia é qualitativa. A quantidade de antibiótico que está sendo usado naquele teste pode determinar o choque, pode matar o paciente. Segundo, a alergia à penicilina não é só a penicilina, é também a 11 produtos de degradação da penicilina no frasco. E esses 11 produtos de degradação junto com a penicilina constituem o determinante antigênico menor, assim chamado porque são responsáveis por uma taxa pequena de acidentes, porém acidentes graves, inclusive choque anafilático. Então, eu espero me fazer entender. Quando se testa penicilina para se utilizar no paciente, faz aquele célebre teste subcutâneo, de certeza nós estamos testando benzinpenicilina, mas não temos certeza se estamos testando os 11 produtos, porque não sabemos se esse produto está naquele frasco, produto de degradação. E o paciente pode não ser alérgico à penicilina e ser alérgico a um dos 11 produtos. Então, o teste não tem valor. O que fazer para se utilizar a penicilina quando se desconhece a sensibilidade do paciente à penicilina? Primeiro, uma boa anamnese, verificar se esse paciente tem um chamado terreno alérgico, outras alergias. Segundo, ter uma boa indicação. Isso é que é fundamental. Se existe uma boa indicação e acontecer um acidente, se existir uma boa indicação e acontecer um acidente, pelo menos nós não teremos remorso da indicação que foi feita. Então, tem que ser isso. Anamnese e boa indicação. Agora vamos para os efeitos tóxicos. Vocês devem ter observado que muitas vezes nós não temos controle com relação aos efeitos alérgicos. No entanto, notem bem, os efeitos tóxicos dependem de situações que nós podemos controlar. Uma delas é a dose utilizada, o outro é saber o estado da via de eliminação, é preciso conhecer o antibiótico, saber como ele entra e por onde sai. E terceiro, duração do tratamento. Então, são situações que estão dentro da possibilidade de controle do médico. Vamos começar com dose. Ela deve ser sempre calculada em miligrama por quilograma dia. Não pode ser feita assim, aleatoriamente. E nos antibióticos potencialmente tóxicos, essa dose é amarrada. Coloquei essa expressão aqui, eu espero que todos entendam seu significado. E damos exemplo. Por exemplo, polimixina E. Dose 5 mg por quilograma dia e acabou. E mesmo nessa dose, existe uma possibilidade muito grande de um para-efeito desagradável, porque as polimixinas têm afinidade por fosfolipídios da membrana citoplasmática da bactéria. Não estou falando em parede. Estou falando na estrutura que a célula humana também tem. Vejam bem, e essa afinidade pode ser exercida também sobre as células nervosas que são ricas em fosfolipídios. Então, nós temos aqui uma possibilidade de ação neurotóxica. Polimixina E só é autorizada por um angiograma. E quando se utiliza esse antibiótico, pode-se ter uma neurotoxicidade que se traduz por convulsões, por exemplo, por parestesias, paralisias, enfim, o preço pode ser alto. Por quê? E além disso, além dessa afinidade fosfolipídio da membrana citoplasmática bacteriana e da célula humana, uma alta concentração no túbulo renal sem reabsorção. Então, esse antibiótico ele chega no túbulo renal, juntamente com a água é reabsorvida no túbulo e ele fica lá super concentrado. Além da neurotoxicidade, existe nefrotoxicidade. Uma dose aqui não pode ser arredondada, por exemplo, tem que ser isso aqui mesmo e acabou. Nós temos outros exemplos. Gentamicina, 3 a 5 mg por peso dia, acabou. Amicacina, 15 mg por quilograma de peso dia. Até porque esses dois antibióticos são potencialmente nefro e ototóxicos. Eles causam lesão do oitavo par craniano e podem lesar os ramos vestibular e coclear. Um antibiótico desse pode ter a gentileza de lesar primeiro o ramo vestibular. O paciente começa a sentir tontura. É hora de parar.
a aplicação do antibiótico, a não ser que a vida do paciente dependa deles, porque isso aqui é um aviso para a surdez que vem depois, e a surdez coclear irreversível. Então, olha bem, então isso aqui o médico pode controlar. A dose está sob o controle do médico. Vamos ver a questão da via de eliminação. Quando se usa um antibiótico, tem que saber se a via de eliminação está íntegra. Como quase todos os antibióticos são eliminados por via renal, então é preciso saber se o paciente tem ou não insuficiência renal, porque os acidentes podem acontecer mesmo com as doses corretas. Então, se utiliza a dose correta, no entanto, o rim lesado não elimina aquele antibiótico mesmo na dose super correta. Então, a dose teria que ser reduzida na insuficiência renal. E aqui vai uma lembrança. Rim lesado não elimina aminoglicosídeo. Não só não elimina, como termina sendo mais lesado ainda por essa concentração do aminoglicosídeo não eliminado. Mas nós temos uma coisa interessante que eu gostaria de pedir a atenção de vocês. Mesmo se tratando de um antibiótico, eu repito, está, digamos assim, obsoleto. Clorofenicol hoje é um antibiótico só é utilizado praticamente em UTI em tratamento de sepsis por anaeróbios. Tem uma ação muito boa. Mas imagine vocês que nós utilizássemos o clorofenicol, que é eliminado por via renal, e esse paciente não tem insuficiência renal. Está com rim normal. No entanto, o mecanismo de eliminação pode estar prejudicado, porque o clorofenicol, para se eliminar, precisa se conjugar com ácido glicurônico, sob a ação da glicoroniltransferase. Clorofenicol livre, não conjugado, não se elimina. Então, é o típico exemplo da via íntegra e mecanismo de eliminação prejudicado. Isso aqui, na verdade, não acontece mais. Acontecia muito quando se utilizava o clorofenicol em recém-nascidos lactentes. São seres que são pobres em ácido glicurônico. E o ácido glicurônico é utilizado para conjugar a bilirrubina indireta e transformá-la em direta. Então, o clorofenicol competia com a bilirrubina. E dava um quadro gravíssimo, geralmente fatal, chamado síndrome cinzenta. O paciente ficava totalmente cianótico e tinha convulsões e geralmente morria. Nós veremos daqui a pouco, particularmente isso, o tratamento deve ser o mais curto possível, deixaremos para enfocar posteriormente. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que todos esses 3 itens são perfeitamente controláveis pelo médico, ou seja, esses 3 tópicos são perfeitamente controláveis pelo médico. O efeito tóxico, não, mas o efeito alérgico, quero dizer, não, mas o tóxico, sim. Vamos lá. Continuando, nós temos que considerar também, veja que nós estamos tentando escolher o antibiótico. Estamos considerando tudo. Inclusive, temos que considerar situações especiais. Um deles, que é uma situação especial extremamente importante, que é o ciclo gravídico puerperal e a faixa etária do paciente. Temos que pensar se esse paciente é recém-nascido, se é um lactente, se é um idoso. Não vamos comentar sobre isso, porque isso aqui será assunto de uma aula especial, por sinal me parece que é uma das últimas aulas, antibiótico em situações especiais. Mas admitamos que se trata de uma gestante, o antibiótico pode ser usado, se trata de um idoso, um recém-nascido, um lactente, chegou a hora de escolher o antibiótico. Então, aqui está a legenda, o antibiótico foi escolhido e vai ser usado. E eu coloquei aqui UFA. Essa sigla não representa nada, é só UFA mesmo, um alívio. Finalmente, o antibiótico vai ser escolhido e vai ser usado. Mas vejam bem, eu sou persistente. Infelizmente, para escolher um antibiótico dentro de um paciente, não precisa demorar tanto quanto nós estamos demorando aqui. Mas, de qualquer maneira, é preciso considerar as interações. Drogas que são utilizadas simultaneamente, elas muitas vezes não são indiferentes. Por exemplo, existe uma interação muito forte entre antibióticos e anti-inflamatórios não hormonais. Todo antibiótico, quase todos, só tem um que não faz isso. Quase todos os antibióticos, eles se ligam às proteínas plasmáticas. Eu só conheço um cuja taxa de ligação é ínfima, que é a fosfomicina. Mas a tendência do antibiótico é se ligar às proteínas do plasma. Os anti-inflamatórios não hormonais também. Só que esses anti-inflamatórios são sequiosos por essas ligações. Então, muitas vezes, ele, para fazer uma ligação de proteína plasmática, desliga o antibiótico da sua ligação. Então, é preciso considerar isso. Outro exemplo de interações, penicilina potássica e solução salina. Penicilina potássica é usada hoje, atualmente, em situações graves em altas doses.
Então, às vezes, o médico coloca a penicilina na solução salina, errado. A solução salina inativa, provoca hidrólise da penicilina potássica, inativa parte da sua potência antibiótica. Outra situação, tetraciclina e substâncias alcalinas. Tetraciclinas, dissemos agora há pouco, são antibióticos que causam muita irritação gástrica. Frequente a emergência de pirose e azia em pacientes que tomam tetraciclina. Então, vejam bem, se isso acontece, o paciente ou tem que suportar a pirose ou trocar de antibiótico. Não pode, ou não deve, pode, mas não deve utilizar substâncias alcalinas, os antiácidos, porque as substâncias alcalinas provocam aquela ação das tetraciclinas e elas não serão absorvidas, então vai inutilizar a terapêutica. Outra interação importante, imaginemos um paciente que tem uma síndrome convulsiva e toma fenobarbital, idantoína ou carbamazepina numa dose que permite que ele não tenha convulsão. Se esse paciente tomar simultaneamente tetraciclina, pode acontecer isso aqui, aceleração e inativação dessas três drogas, e o paciente não vai ter a sua dose, digamos assim, ideal durante as 24 horas e pode voltar a ter convulsão. Beta-lactâmicos e bacterostáticos são incompatíveis, porque todos os beta-lactâmicos só atuam durante a fase de multiplicação da bactéria. E o bacteriostático, como o nome já diz, são antibióticos que impedem a multiplicação da bactéria. E, finalmente, chegamos naquela grande interrogação, antibiótico e álcool. Olha, na verdade, não existe incompatibilidade entre antibiótico e álcool, de um modo geral. Existe uma incoerência. Se alguém está tomando antibiótico, é porque está doente, não deve consumir álcool. No entanto, nós chamamos a atenção para uma substância, no caso é um quimioterápico, metronidazol, que sofre uma interação muito forte com o álcool. Metronidazol e o álcool dá lugar à formação de aldeído acético, e o paciente começa a apresentar a chamada síndrome do antabuse, ou seja, uma vasodilatação periférica muito forte, com sensação de calor no rosto, hipotensão, sensação de desmaio, sensação de que vai morrer, se bem que não morre. Então, antibiótico e álcool, de modo geral, não é incompatibilidade, é uma incompatibilidade particular entre álcool e metronidazol. E, finalmente, outra coisa extremamente importante que não é levada em consideração é a competição pelo ponto de ligação no ribossoma. Ora, nesse caso, nós estamos falando de antibióticos que vão atuar sobre a síntese proteica ao nível do ribossoma, seja bacteriostático ou bactericida. Então, esses antibióticos, eles vão se ligar às terminações 30S ou 50S. Então, imaginemos que nós utilizássemos tetraciclina simultaneamente, mesma ocasião, tetraciclina, aminoglicoside e espectромicina. Todos três ligam-se à fração 30S, todos três. Então vai haver competição de ligação. Parece uma coisa teórica, mas não é prática, existe realmente. Então vai haver competição, só um deles vai se ligar, dois vão sobrar. A mesma coisa, eritromicina, cloranfenicol, clindamicina, nicomicina, liga-se a 50S. Então vai haver competição e naturalmente um vai fazer a ligação, os demais vão perder essa ligação. Então são coisas que têm que ser, parecem muito teóricas, mas têm que ser levadas em consideração. Outro dado importante, antes de prescrever, entregar o antibiótico ao paciente, conhecer e reconhecer seus efeitos, possíveis efeitos indesejáveis. E aqui vem uma citação do filósofo Immanuel Kant, que diz: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. E aqui embaixo a versão brasileira: quem procura o que não conhece, quando encontra, não acha. Então é preciso conhecer e reconhecer. Outro dado importante, antes de entregar a receita ao paciente, é a relação preço-indicação. Precisamos ser realistas, viver com os pés no chão. Então, dou um exemplo para vocês. Acetilcefroxime, que é comercializado unicamente com o nome de Zinat, tem uma excelente indicação em infecção urinária de gestante. No entanto, porém, 3 pontos. 3 pontos significa o seguinte: uma caixa de Zinat de 500 mg, para ser utilizado durante 7 dias, custa quase R$200. O paciente do SUS não pode comprar. Então é preciso levar isso em consideração, desde que seja naturalmente o estado do paciente permita se leve em consideração. E já, perto de finalizar,
vamos agora verificar a vida útil do antibiótico, aquilo que nós dizíamos logo lá no nosso comecinho. Então, por exemplo, penicilina potássica, meia-vida, 3 horas, tem que ser obedecida. Cefalexina, 6. Ampicilina, 6. Amoxicilina, 8 horas. E aqui tem o célebre BD, a apresentação de amoxicilina, chamado BISDIA, de que falaremos na nossa próxima apresentação. Então, essa meia-vida tem que ser obedecida. Aqui nós temos outra situação, já foi citada, azitromicina, meia-vida de 14 a 20 horas, no entanto, concentração tissular de mais de 60 horas. 3 dias de azitromicina, 500 mg por dia, representam 10 dias de concentração tissular. Mas, lembremos aquilo que nós falávamos logo no começo, muitas vezes o paciente tem uma concentração inibitória mínima superior à meia-vida. Então, o ceftriaxona, cefalosporina de terceira geração, meia-vida 4 horas, concentração inibitória mínima 24 horas. E as carbapenemas ainda têm uma qualidade a mais. Além de ter uma concentração inibitória mínima muito maior do que a meia-vida, ela tem alta concentração na parede celular da bactéria, o sítio de ação da carbapenema, que é um beta-lactamo. E essa alta concentração produz o chamado efeito pós-antibiótico. Mesmo quando a concentração inibitória mínima desapareceu, o efeito pós-antibiótico continua tornando o antibiótico eficaz. Via administração de preferência oral, lógico, desde que seja possível. Então nós temos situações, por exemplo, paciente não deglute ou vomita, claro, não vai se usar via oral. Infecções graves, também não. Existência de barreiras, por exemplo, meningite, não se vai utilizar um antibiótico via oral, esperando que ele se concentre no sangue e depois tenha uma concentração tal que possa atravessar a barreira hematolicórica. E a ausência de absorção intestinal. Aminoglicosídeo não é absorvido por via intestinal, consequentemente não se usa pela via oral. E, finalmente, a duração do tratamento. Veja bem, para que nós tenhamos uma noção da duração do tratamento, eu dou aqui um exemplo. Deve ser a mais curta possível. Problema de adesão. O paciente começa a tomar antibiótico durante muito tempo, ou qualquer droga, pode de repente deixar de tomar. Mas, vejam bem, para se conseguir a erradicação do estreptococo numa infecção de garganta, isso é a situação, talvez não diga mais banal, mas uma das mais banais que nós temos. São necessários 10 dias de penicilina. Isso pode ser penicilina procaína, penicilina V, amoxicilina, ou 10 dias de eritromicina. 10 dias de penicilina, por exemplo, a gente pode conseguir com 2 doses de penicilina benzatina, que é comercializado com o nome benzetacil, ou 3 dias de azitromicina. Então, para que vocês tenham uma ideia de que você pode brincar com antibiótico, começar a usar 2, 3 dias, acabou, suspende, porque os sintomas desapareceram. Muitas vezes os sintomas desapareceram, mas a bactéria não foi erradicada. Bom, então são essas as noções que nós queríamos introduzir nessa primeira aula. Nós esperamos ter correspondido à expectativa de vocês que se inscreveram. As inscrições foram numerosas e isso aumentou muito a nossa responsabilidade. Eu agradeço toda a atenção que vocês puderam dispensar ao assunto e voltaremos na próxima aula com o encerramento exatamente do enfoque dos antibióticos beta-lactâmicos. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu.